Glórias a Deus. Talvez você chegou e falou, vai ter ceia novamente agora à noite, né? Irmãos, essa mesa que a Silvia preparou, Deus deu para ela um discernimento espiritual tão grande. Foi uma bênção a ceia pela manhã. Não sei quem veio de manhã, estava um número grande de pessoas aqui pela manhã. E temos tido essa estratégia de fazer pela manhã, alguns meses, fazendo uma ceia pela manhã e outras à noite, porque estava vindo muita gente na ceia da noite, então é uma maneira de dividir o público. Mas eu falei, Silvia, fiz uma votação aqui, eu falei, vamos deixar essa mesa, né? O pastor Christian levantou um pouquinho a sobrancelha assim, mas ele viu que a mesa realmente estava top demais, né? Falei, Deus vai me dar um discernimento sobre essa mesa para a noite. Eu comecei a pensar, e a palavra, o tema da minha palavra para esta noite é a guerra pela fé. Como falar pela guerra, né, da guerra com uma mesa, né, um banquete. Aí Deus começou a ministrar no meu coração e dizer que a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar que nós criamos os filhos, e o tema da manhã era justamente isso, né? A mesa preparada pelo Pai para todos os filhos, para que nenhum filho fique de fora. E a história do filho pródigo, né, que nós estudamos, toda a série do Deus pródigo, termina com um banquete, com uma festa. E também as bodas, né, do Cordeiro, também é uma festa lá no céu. Nossa história é uma festa que vai começar lá. E aqueles que foram convidados para a festa, né, vão estar presentes lá. Mas o tempo de marcar a presença e aceitar o convite aqui na terra, enquanto estamos vivos. Eu comecei a pensar sobre a mesa, né? E o salmista, o Salmo 23, ele fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi muitas vezes foi afrontado, Davi muitas vezes foi zombado, e quando Davi coloca esse salmo, alguns apologetas, estudiosos dizem que talvez era para Davi dizer assim: está vendo para os inimigos que realmente a vitória vem do Senhor. Mas mais do que isso também, que Davi como rei, ele representava um rei maior, que queria que todas as pessoas se achegassem na mesa. Então até mesmo isso, a mesa é preparada diante dos inimigos, para que se o seu inimigo tiver fome, você possa dar de comer. Provérbios e Romanos falam sobre isso. Olha, se o teu inimigo tiver fome, dá você de comer para ele, que isso vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, né? Às vezes a interpretação da maioria das pessoas é sobre a minha cabeça, e na verdade não é. O hebraico e tanto o grego traz uma conotação muito mais forte. O português é sobre a cabeça da pessoa, então é sobre a sua cabeça. O que significa isso? São duas coisas. Primeiro, sobre a cabeça da pessoa está o juízo de Deus. Ele precisa entender que a vingança sempre pertence ao Senhor, não pertence a gente, pertence ao Senhor. Mas o outro sentido é também que a pessoa pode se arrepender e entender que Deus chamou todos para serem filhos, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, e foi dado um poder para cada pessoa, o poder de serem chamados filhos de Deus, para poderem se assentar na mesa do Pai. Então essa mesa, ela simboliza nesta noite que nós temos uma guerra para travar, mas essa guerra não é contra pessoas, a nossa luta é por pessoas. Então, talvez neste momento tão difícil que estamos vivendo, que você vê tanta coisa afrontando a igreja, afrontando o crente, afrontando a sua vida mesmo pessoal, e você que talvez é professor, você que é médico, você que é crente em qualquer lugar, você se sente muitas vezes assim, querendo defender a sua fé, querendo brigar, e alguns falam assim: olha, não precisa defender Deus. Mas na verdade, mais do que isso, nós somos chamados para defender a nossa fé. A nossa luta é por pessoas, não contra pessoas. Então a nossa luta é contra principados e potestades, como Paulo disse. Então eu quero convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça, curvar a sua fronte e pedir que o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Há uma mesa, há um banquete preparado para nós. Cada vez que a palavra do Senhor é ministrada, o Senhor tem algo para ministrar ao nosso coração, à nossa vida. Eu quero que você comece essa oração com gratidão, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem preparado uma mesa para nós, um banquete verdadeiramente através da sua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela manhã que tivemos, manhã de ceia do Senhor, de celebração
dessa vitória, Pai, do Senhor na cruz do madeiro, onde pôde nos resgatar, nos reconciliar com o Senhor. Havia uma guerra do homem também, uma guerra contra o Senhor, mas nós fomos reconciliados na cruz do madeiro pelo teu sangue. Havia um muro que nos separava de ti, mas nós podemos nos aproximar por esse sangue poderoso e precioso. E nesta noite, ó Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, ó Pai, que faz com que a palavra tome uma forma e a palavra nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que essa palavra penetre em nossas mentes, nos nossos corações, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nas suas casas, daqueles que em outro momento vão receber essa palavra, porque é rema, é palavra do Senhor, é banquete que o Senhor nos prepara para nos abençoar, nos fortalecer, nos revigorar, para nos revestir, porque é pela tua palavra, Senhor, que somos fortalecidos. Então que ao ouvirmos a tua palavra, que não endureçamos o nosso coração. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, toma a minha vida, toma a vida de cada pessoa, que sejamos convencidos pelo poder que há na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Como lutar essa guerra, irmãos? Como lutar essa guerra pela fé? Eu comecei a pensar sobre isso, e tem uma palavra que a gente aprende no seminário, não aprende muito nem na escola bíblica, aprende mais no seminário, que é apologética. Inclusive alguns dos irmãos devem ter uma Bíblia que chama Bíblia Apologética. Essa Bíblia Apologética, ela é uma parte dessa defesa da fé, muito mais ligada para você se defender ou poder falar sobre as seitas. E a palavra apologética, a fazer apologia a algo, é uma defesa verbal, é você poder verbalizar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que realmente faz parte da sua vida. E a Bíblia Apologética, por exemplo, ela traz uma matemática lá, até para você entender. Como que a gente reconhece uma seita, por exemplo? Uma seita, qualquer seita é aquela que acrescenta algo mais à palavra de Deus. Então, se você precisa da Bíblia e mais o livro de uma mulher, ou o livro de um outro grupo de homens, ou alguma coisa a mais para acrescentar, então já está se formando uma heresia, porque precisa de algo além da palavra de Deus. E também, se de repente uma seita é conhecida pela matemática por diminuir, por tirar algo que faz parte da essência de Deus. Por exemplo, falar assim, Deus é só uma força, né? O Espírito Santo é só uma força, né? Uma energia. Então você está tirando algo da trindade, da divindade de Deus. Então tudo que acrescenta ou tira algo da Bíblia está fora. Por isso que sempre a gente fala que, olha, se qualquer um dos pastores, qualquer um de nós dizer algo para você que está fora da palavra, até mesmo se um anjo aparecer falando para você algo que está fora da palavra, fique com a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, amém? Mas como lutar essa guerra? Então, em primeiro lugar, quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro 3,15. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, 1 Pedro 3,15. A guerra pela fé. Para entrar numa guerra, a gente precisa fazer algumas coisas, e o apóstolo Pedro aqui, ele já começa dando essa orientação. Antes, olha só, antes santificai os vossos corações a Cristo como Senhor. Então, antes de você entrar numa guerra, a primeira coisa que você precisa fazer, santifique o seu coração, porque do coração procedem todas as saídas. Veja como está o seu coração, qual é a motivação de você entrar nessa guerra, de você defender a sua fé. Então, antes santificai os vossos corações a Cristo como Senhor, e estai preparados para responder, de que forma? Com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, existe uma maneira de você entrar na guerra do Senhor, é diferente da maneira do mundo. Há muito tempo eu parei de entrar em vãs discussões, em discussões até mesmo com pastores, por questões que a Bíblia, Timóteo é orientado a isso, então eu parei, mas demorei muito tempo, eu precisei aprender a fazer isso. Acho que vem a maturidade, a gente erra muito e depois a gente precisa mudar. Então, aqui é uma orientação, o próprio Deus diz que nós devemos estar preparados para responder a razão da nossa fé. Por que você crê do jeito que você crê? Por que você acredita nisso? Como que isso se formou dentro de você? E a apologética, ela traz esse estudo para você poder defender a sua fé. E aí, o que você usa
de base para isso. Você vai procurar, né, nos dicionários, vai procurar nas enciclopédias, vai procurar nos teólogos. Não, a Bíblia ela já é apologética. A própria Bíblia ela traz já a própria defesa da fé. A Bíblia ela é suficiente em si mesma. Muitas vezes nós usamos, né, para ter uma melhor hermenêutica, um melhor entendimento, né, das coisas. A gente precisa de ferramentas para entender essa palavra. Você precisa de coisas que vão trazer história, conhecimento de como que era o contexto da época. Mas a apologética em si, partindo da fé, ela não é somente algo que vamos dizer assim, é só algo filosófico para muitos. A fé ela é racional. Eu preciso entender que a minha fé ela faz parte também de uma comprovação histórica. As profecias, tudo que foi profetizado na história, ela vai sendo comprovada historicamente. Por exemplo, um texto que eu sempre uso aqui na igreja, que fez parte de uns 10 anos de uma verdade nossa, quando diz a palavra do Senhor lá em Isaías 45, né? Eu irei adiante de ti. Essa palavra foi dada, uma palavra profética para um homem que nem conhecia Deus, o rei Ciro. E essa palavra se cumpriu depois de muito tempo na época do profeta Ageu, mas ela se renova no nosso tempo, nos dias de hoje. Então a palavra de Deus ela já é uma apologética. Esse profeta Isaías, que viveu 600 a 700 e poucos antes de Cristo, Isaías 1,18 vai falar assim: venha razoar comigo. É Deus dizendo: venha me conhecer, venha debater comigo, venha falar comigo, que aí eu vou poder dizer para você quem eu sou e você vai poder me conhecer. E eu acredito nisso mesmo. Ninguém pode falar melhor de você do que você mesmo, não é verdade? Então Deus fala: se alguém quer me conhecer, quer falar de mim, venha razoar comigo, venha conversar comigo, que eu vou poder dizer quem eu sou. E a Bíblia toda ela é apologética. Por exemplo, João mesmo ele usou a apologética para mostrar quem era Jesus. Quando você lê o texto de João 1, a partir do versículo 1, quando fala assim: e o verbo virou gente, ele está querendo defender. O gnosticismo acreditava que Jesus ele não veio em forma de corpo mesmo, físico. Então aqui João já está mostrando que o verbo se encarnou. Ele está fazendo uma apologética, uma apologia, uma defesa da fé de maneira verbal, dizendo que esse Deus, ele veio habitar entre nós e se fez carne. Paulo, quando você pega as cartas doutrinárias, quando Paulo está falando para a igreja, Paulo também está fazendo uma apologia da fé. Ele começa a dizer: olha, as coisas judaizantes, vocês acham que precisa de sacrifício, que precisa disso e daquilo ainda, eu quero mostrar para vocês que esse Jesus, ele já é aquele que completou toda essa obra. Olha gente, não é mais por sangue de touros e de bodes. Então ele vai fazendo uma apologia, uma defesa da fé. Então a Bíblia em si, ela já mostra para nós como defender essa fé. E aí vem, a história vai mostrando os pais da igreja. Se eu falar dos pais da igreja, a gente estuda a nossa escola bíblica, né? Por exemplo, Tertuliano é um homem que defendeu a fé de uma maneira, porque começou a dizer que os cristãos, eles tinham 3 deuses, então todo mundo podia ter vários deuses também. Então Tertuliano criou uma defesa da fé falando da trindade. Você não encontra a palavra trindade na Bíblia, mas Tertuliano conseguiu mostrar pela essência de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo formando a trindade. Então a defesa da fé é formada assim pela própria Bíblia. Agostinho, por exemplo, de Hipona, que nós conhecemos, talvez para nós, um dos pais da igreja, talvez dos mais importantes, que foi um bispo da igreja de Hipona. Agostinho, ele defendeu a graça para mostrar que nós somos salvos pela graça. Ele debateu com um outro homem chamado Pelágio, que o Pelágio dizia que não, que o homem podia salvar a si mesmo. E Agostinho foi mostrar que não, o homem pelo seu esforço jamais seria salvo. E Agostinho defende, usando Efésios 2, 8, 9, que pela graça somos salvos, isso é dom de Deus, não vem de nós. Então os pais da igreja, eles vão fazendo a apologética e defendendo a nossa fé. Então a apologética ela é importante para os nossos dias. Nós temos falado tanto, né, da reforma religiosa que aconteceu desde Lutero, com as suas 95 teses, também era uma apologética, defendendo como que deve ser a igreja. A igreja não pode ser um lugar que cobra indulgências, a igreja pode ser um lugar que você precisa de um amuleto para ter a sua fé. E Lutero lutou contra isso. Aí veio Calvino, veio tantos outros, e aí esses homens de Deus, eles criaram uma reforma que nós conhecemos, comemoramos há pouco tempo, né, a reforma cristã, onde surgiu as 5 solas, né?
sola fides, né? Somente a fé é necessária para você ser salvo, sola gratia, somente pela graça sois salvos, sola escritura, só a escritura ela é suficiente, não precisa de mais nada, solo Cristo, só Cristo salva, solo Deu glória, só a Deus toda a honra e toda a glória. Então você vê a importância da apologética, de você conhecer a palavra de Deus. E nesse tempo, né, eu sou fã muito de um camarada, você compra os livros dele e fala assim, meu Deus, esse homem é muito inteligente, fica até difícil de você entender. C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos homens contemporâneos desse defensor da fé, e pasmem vocês, ele era um ateu, mas é um ateu que, fazendo um estudo sobre o sofrimento humano, ele começou a defender a fé. Alguns filmes que você já assistiu de Nárnia aí, por exemplo, né? É C.S. Lewis que escreveu, onde você vai ver que ali está inserido essa defesa da fé, dizendo quem é Deus realmente. Por que tudo isso? E aí tem vários, se eu fosse citar, tem tantos ateus que se levantaram para dizer que Cristo estava morto, e quando fizeram o estudo se converteram, porque Cristo se revelou pela palavra. Eu estou dizendo tudo isso para você, porque nesse tempo está surgindo tantos pensamentos que continuam contra a razão e a fé, essa briga, dizendo isso nesse tempo, negam a existência de Deus. Não está acontecendo isso? Negam a existência de Deus, negam a possibilidade de que o universo tenha sido criado e projetado por Deus, negam a existência de uma moralidade, uma verdade absoluta, negam a encarnação do Filho de Deus, na sua morte e ressurreição, negam a fidelidade histórica da Bíblia como fonte de evidências sobre a existência de Deus. Então, desafiam a fé, e a sua fé é desafiada a todo tempo, e essas são as principais coisas que desafiam. Mas eu tenho uma boa notícia para você, e essa boa notícia é que a própria palavra de Deus é a maior apologética que você precisa e pode ter. E a boa notícia é que quando você tem a palavra de Deus, a fé cristã ela se revela como histórica, sólida, racional, embasada em evidências e argumentos, inclusive de cunho científico. Então a palavra de Deus, ela é a essência de tudo que precisamos para uma vida de vitória. Dito isso, eu quero dizer para você que nesse tempo nós precisamos nos posicionar e estar diante de um gigante que se levanta. Cada dia que você olha e fala assim, meu Deus, tanta coisa se levantando como na igreja, como que eu vou agir, como que eu vou me portar? E fala a verdade, irmãos, estão afrontando as igrejas, afrontando o povo de Deus. Então eu volto para esse texto de 1 Pedro 3,15, antes, santificai os vossos corações a Cristo como ao Senhor, estai preparados para responder com mansidão e temor, todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé e da vossa esperança. A palavra de Deus, ela começa como lá no princípio. No princípio criou Deus todas as coisas. Se a Bíblia já diz que no princípio foi Deus que criou todas as coisas, a apologética começa ali. A sua vida, a sua crença está fundamentada na voz do seu Deus. No princípio criou Deus todas as coisas. E esse Deus que vai nos mostrar que pelo pecado que entrou no mundo, ele traz um alerta, e ele precisa de atalaias para levar esse alerta para o mundo, que todos se arrependam, que todos se convertam. Há uma ordem lá em Atos 17:30, agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então tudo que você vê na Bíblia, essa apologética, essa defesa da fé, tem um objetivo: trazer o arrependimento ao coração do homem. É por isso que Jesus, quando ele foi aos céus, ele disse que ia preparar lugar para cada um de nós. Ele disse que voltaria, mas ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. O Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai trazer à sua memória as coisas que eu deixei de promessa, aquele que vai revelar o meu rema, aquele que é o meu poder, o meu dunamis, ele vai estar com vocês. Para quê? Para trazer arrependimento, convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça, convencer o homem do juízo de Deus. Esse é o objetivo. E se a gente pegar um suprassumo das coisas que Jesus deixou para a gente, e eu tentei condensar vários versículos, fica mais ou menos assim. A nossa responsabilidade com a fé é mais ou menos assim: visto que Cristo é o Senhor,
e a batalha é sua, devemos estar sempre preparados para lutar pela fé, uma vez que por todas entregue aos santos. Devemos usar armas não deste mundo, mas do Senhor. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, quando com mansidão e respeito demolimos argumentos daqueles que suprimem a verdade em injustiça, trocando a verdade de Deus por uma mentira, adorando as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, o que eu falei para você é tudo que está na Bíblia, condensado de Coríntios, condensado das palavras do Senhor, dizendo que Jesus, ele foi e pegou a chave do inferno, ele tem autoridade, ele levou cativo o cativeiro, levou cativo todo o poder de Satanás, e também ele é poderoso para, pelo poder do Espírito Santo, desfazer toda a fortaleza que é levantada na mente das pessoas. Dito isso, eu preparei isso só para entrar no que eu quero falar para você, para dizer para você que há um gigante se levantando contra nós, e esse gigante, como lembra na época de Golias, de Davi e Golias, esse gigante chegava assim para a igreja, vamos dizer que seja a igreja, falava assim: aqui não tem homem, aqui não tem mulher, aqui não tem crente que consiga me enfrentar, venham todos me enfrentar, ou então escolho um de vocês para vir argumentar comigo, um de vocês para fazer apologia comigo, para defender o Deus de vocês. Golias fazia isso o tempo todo. Golias ia lá e massacrava o povo, e ele ficou 40 dias mais ou menos fazendo isso, e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E talvez é assim que você se sinta hoje, como crente, como igreja. Será que ninguém vai fazer nada? Será que o pastor não vai fazer nada? Será que as igrejas não vão fazer nada? Será que tudo que está acontecendo, ninguém tem poder para fazer nada? E a gente fica com essa pergunta, não fica? Eu fico às vezes no coração, eu falei, meu Deus. Aí foi quando Deus começou a falar comigo. Então abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, vamos relembrar um pouco o que a gente aprendeu, né? As crianças sabem bem a história de Davi e Golias. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17, de 23 a 50. Vou pegar alguns detalhes dessa história que você conhece muito bem. Você sabe que Davi, ele está disposto a entrar nessa guerra. Davi, ele está disposto a ir guerrear. Só que talvez, como Davi, eu e você muitas vezes nos sentimos, e muitas vezes quem olha para você não dá crédito para você. Você lembra que Saul, ele estava convencido que Davi era muito pequeno, que Davi era muito jovem, que Davi era muito fraco, que Davi não tinha condições de enfrentar Golias. A Bíblia fala lá, olha lá em 1 Samuel 17, 33. Eu não vou ler todo o texto, depois você lê na sua casa, você já conhece a história. Mas Saul, ele olhava para as evidências. O que é as evidências? Se você olhar hoje para o que acontece no nosso mundo, as evidências, fala assim, meu Deus, esse mundo está perdido, não tem mais jeito, não tem mais jeito para a igreja, não tem mais jeito para o mundo, está tudo perdido, estão atacando nossas crianças, os desenhos infantis, as coisas que estão vindo na televisão, a guerra é ferrenha, e eu sou tão pequeno, eu não tenho como enfrentar. Mas eu quero dizer para você que Deus está levantando você, eu, cada um de nós como Davis no meio dessa geração, porque o mundo está dizendo o que Saul disse para mim e para você. Olha o que Saul disse: você não tem condições de lutar contra Golias, contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E você sabe, né, o tamanho que era Golias, né, o tamanho da lança dele, da força dele. Às vezes, você vai olhar para uma situação e achar que não tem jeito, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que está na sua casa, você que está aqui, aquilo que parece óbvio aos nossos olhos, não pode interferir nos planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó declarou isso: eu sei que o meu Redentor vive, e sei também que os planos dele não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem, os pensamentos dele não podem ser frustrados, porque o nosso Deus está no controle. É verdade que Davi era inexperiente, é verdade que eu e você somos inexperientes em muitas coisas, mas não é o fato de nós sermos inexperientes que nós não temos experiências com Deus. Quantas experiências Davi teve com Deus, quantas lutas ele pôde, batalhas ele pôde travar e ver a vitória de Deus. Mas há algo aqui em Davi
que Davi lembrou a Saul, e eu quero lembrar para você nessa noite. E nós nos esquecemos disso como crente, irmãos, e precisamos nos lembrar. E Saul, porque ele estava vivendo uma vida pela vista, ele não via mais o invisível. Nós como crentes estamos parando de ver o invisível, precisamos ver o invisível, precisamos, Senhor, abre os meus olhos para ver o teu exército aqui em volta, quando eu estiver cercado, abre os meus olhos para ver o teu poder, a tua graça. Tem gente que só vê demônio, consegue ver demônio, mas não consegue ver os anjos do Senhor acampando, não consegue ver o poder do Espírito Santo sendo manifesto. E Davi lembrou a Saul de uma coisa que eu quero que você se lembre nessa noite, está aqui em 1 Samuel 17:47. E toda essa multidão aqui reunida, olha o que Davi falou, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé, o Senhor das batalhas, Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe o que ele estava dizendo? Porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. É a mesma palavra que veio para Josafá. Lembra quando Josafá estava cercado? O Senhor se levantou: Josafá, nessa batalha, essa batalha é minha, essa batalha é do Senhor. Davi lembrou. E se pensarmos na apologética como um segmento espiritual na batalha de Davi contra Golias, isso pode nos ajudar a considerar algumas verdades bíblicas e encorajadoras para esse tempo que estamos vivendo. E é isso que eu quero levantar nessa noite, é isso que eu quero falar para você, porque a primeira verdade é simples e vale a pena repeti-la: a batalha é do Senhor. Diga no seu coração, diga para o seu espírito, diga para a sua carne: a batalha é do Senhor. Irmão, verbaliza isso, diga isso. Eu não sei a batalha que você está passando, eu não sei a luta que você está vivendo, mas entregue essa batalha e diga: essa batalha é do Senhor. Talvez a sua batalha seja financeira, a batalha é do Senhor. Seja uma enfermidade, a batalha é do Senhor. Seja com um filho, seja com uma filha, a batalha é do Senhor. Você pode declarar isso nessa noite. É um gigante, você não sabe como lutar. E eu quero dizer para você, chegará um tempo que essa batalha terá fim, mas enquanto estivermos aqui na terra, essa batalha vai continuar. Jesus falou: no mundo vocês vão ter batalhas, vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e você vai vencer também a batalha. E eu quero destacar com você 3 princípios aplicados por Davi, e isso é a chave do que eu quero ministrar nessa noite, então fique muito atento. 3 princípios. Essa batalha com Golias, devemos levar em conta e pensar numa apologética, na nossa defesa da fé no tempo que estamos vivendo, porque tem a ver com razão da batalha. As pessoas não querem que você explique a razão da sua fé. Não há uma briga entre a razão, né, a ciência, né, e a fé. Não há uma briga. Então eu preciso explicar a razão da minha fé. Então Davi, ele vai explicar a razão da fé dele, o propósito da fé dele, e qual que são as armas que ele vai usar nessa guerra. Então a primeira coisa: a guerra pela fé tem uma razão: a batalha é do Senhor. Sabe o que me diz isso? Que essa batalha que Davi enfrentou, o gigante, tinha uma razão simples. Olha o que diz 1 Samuel 17:45. Olha na sua Bíblia aí. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia que a batalha não tinha a ver com ele, a batalha tinha a ver com Deus. Sabe o que você precisa entender quando Pedro fala assim: santifique o seu coração? Olha, se você vai entrar numa guerra, numa batalha, numa luta, que a sua motivação seja trazer glória ao Senhor. Davi, ele estava dizendo isso, ele estava dizendo que para Saul e para Israel, que esse medo de Golias não podia continuar, porque Golias não estava se levantando simplesmente contra Saul, Golias não estava se levantando simplesmente contra o povo de Israel, Golias estava se levantando contra o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, minhas irmãs, você que me ouve, a nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é contra principados, potestades que querem lutar contra o poder do nosso Deus.
E nós precisamos entender que o desafio de Golias era um desafio à glória de Deus, ao poder e à honra do Senhor dos exércitos. E o que você vai fazer com isso? Deus manda você defender a sua fé. Defender a sua fé. Esse é o primeiro princípio. Davi se preocupava com a glória do Senhor. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você se preocupa com a glória do Senhor? Ou você se preocupa se a sua igreja vai ser envergonhada, se o seu pastor vai ser envergonhado, se você vai ser envergonhado, se você vai ser chacoteado, se vão zombar de você? Você está preocupado com você ou está preocupado com a glória do Senhor? Precisamos pensar nessa noite. A nossa defesa da fé é para defender a glória do Senhor? A verdade do cristianismo é devemos nos lembrar de que a glória de Deus, seu poder, sua bondade, sua santidade, é isso que estamos defendendo. Amém? Porque essa batalha é do Senhor. Às vezes parece que a gente está tentando esvaziar um oceano com canudo, não é verdade? Mas, puxa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. É importante você entender que quando você está com a palavra de Deus, entendendo que a batalha é dele, entender que os caminhos de Deus são perfeitos. Deuteronômio vai dizer isso. Isaías fala que os caminhos de Deus são mais elevados, mais altos. Você não vai entender os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos, são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. Então, Ele vai querer que você faça tudo que é certo e verdadeiro. É isso que Deus quer que você faça. Então, quando Davi ele se coloca naquela situação, ele entende uma coisa, que quando você quer defender a glória do Senhor, e não a sua, há um defensor dos fracos, há alguém que dá um nó na cabeça dos fortes, e ele usa os fracos para fazer isso. Ele usa alguém para envergonhar os fortes, alguém usa alguém simples, alguém que ninguém imaginava. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 27, 29 diz isso: o Senhor usa os fracos do mundo para envergonhar os fortes, usa os simples para confundir os fortes e poderosos. Ele faz isso, como nos lembra Paulo, para que ninguém se vanglorie, porque a glória é do Senhor. Eu estava em Cuiabá, me lembrei disso agora, eu estava em Cuiabá, num treinamento de evangelismo, e havia um filósofo muito famoso lá, eu já contei isso aqui na igreja, e ele é arrogante, ele dizia que ele sabia de tudo sobre tudo. E nós fomos fazer um evangelismo e foi comigo uma senhora, bem de idade, que não falava nem o português corretamente. E ela até falava: nós vai lá, pastor. Nós falamos: nós vamos, nós vai lá. E aí falou, nós fomos com o pastor, né? E ela usava assim. Só que quando chegou lá, ela falou para aquele homem: antes de eu conversar com você, eu preciso invocar o nome daquele que tem todo o poder para estar com a gente aqui. E você pode ajoelhar? Ele falou assim: eu ajoelhar? Eu vou ajoelhar, não vai fazer nada mesmo. Ali de joelho, aquela mulher orou com ele, só na oração dele, ele já pegou e falou: a senhora pode me abraçar? A senhora pode me abraçar? E a senhora pode me apresentar esse Deus que a senhora serve? Eu quero conhecê-lo mais, eu preciso desse Deus. Aquela mulher não estava ali na força dela, ela estava na força do nome do Senhor, para dar glória ao Senhor. E aquele filósofo famoso lá de Cuiabá se rendeu a Jesus ali na minha frente, em meia hora em que aquela mulher estava orando por ele. A mulher está sendo usada para a glória do Senhor. Sabe por quê? Nós somos numa batalha, e a batalha era do Senhor, a batalha era do nosso Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse princípio: a guerra pela fé, além de ser para a razão, ela tem três propósitos. Há um Deus que salva. Primeira coisa, na verdade é isso, há um Deus, porque as pessoas precisam saber, há um Deus, porque Davi fala, primeiro propósito é revelar que há um Deus, e esse Deus salva, e ele não salva com lança e espada. É isso que Davi queria revelar. O primeiro propósito de que há um Deus, ele diz assim em 1 Samuel 17, 46, toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Meu irmão, minha irmã, o princípio da apologética, o fato de você existir, é a primeira coisa que você está aqui com um propósito de revelar que há um Deus na sua vida, que há um Deus neste mundo, que há um Deus que existe, há um Deus que ama, há um Deus criador, há um Deus sustentador, há um Deus que governa, e a Bíblia traz essa revelação. Você não precisa de outras coisas para trazer essa revelação, você precisa da palavra dentro de você.
toda a terra saiba. Essa é a resposta, esse é o propósito, essa é a única forma pelo qual Davi poderia esperar derrotar o guerreiro tão forte. Eu me lembrei de uma história. É o Juari que está aí? Está no fundo? Bem-vindo, Juari. Glória, eu lembrei de uma história, vendo você aqui, lembrei de uma história, e o Juari vai lembrar disso, uma história que aconteceu, irmãos, aqui, na época a rua chamava Júlio Dittmar. Nós estávamos lá no templo, eu não lembro se era o pastor Orlando, estava de férias, eu sei que daí eu estava para pregar, de repente, mandaram me chamar e falou assim, pastor, não, era o pastor Eli já, pastor Eli, pastor, uma pessoa caiu endemoniada ali, e está com uma barra de ferro, em frente da casa, a irmã Juraci morava ali na Júlio Dittmar ainda, e eu falei, mas aí a gente querendo, vou confessar, né, irmãos, jovem ainda, pastor jovem, querendo sair meio fora, né, falei, mas não tem lá, os diáconos já não estão lá, né, e os diáconos já, não, mas os diáconos estão lá, e falou que o senhor tem que ir lá. Aí eu fui lá, estava o irmão Saraiva, a irmã Juraci, o irmão Osvaldo, e estava também o Chiquinho da Zilda, e estava o Leonildo, não sei se o Leonildo está aqui, você lembra, Leonildo? O Leonildo está aí, ó. Então para testemunhar, o Leonildo estava junto, eu me lembro se tinha mais alguém lá, e a multidão que vem para assistir, né? E no fundo a casa era um corredorzinho, não sei se o Juari lembra, foi na casa dele, tinha uma vilinha de casa assim, e esse rapaz, ele era desse tamanhozinho assim, irmão. Acho que é o tamanho do... Cláudio, fica em pé um pouquinho, Cláudio. Fica aí, Cláudio. Fica aí, por favor, Cláudio, só para me ilustrar. Do tamanho do Cláudio, assim, bem desse tamanhão, assim, ó. Tamanho do filho do Cláudio. Um rapaz pequeno. Eu cheguei lá, já tinha uma moça com uma toalha enrolada, com o braço rasgado. Eu falei, gente... E é verdade o que eu falei, tem que ser assim, eu falei, tem que chamar o bombeiro, não é o pastor, chama o bombeiro, a polícia, né, e leva o cara para o sanatório, dá depois nós vamos lá expulsar o demônio, eu já querendo, né, me livrar daquela situação ali, tem que chamar o bombeiro, o cara está armado lá no fundo, e o cara estava com uma barra de ferro, e eu muito experiente, né, já experiente em expulsar muitos demônios, cheguei naquele corredorzinho escuro, e ele foi lá para o fundo, ele já tinha batido com a barra de ferro, e gritando lá, gritando com a voz, você sabe, né? Eu não sei nem fazer voz de demoniado. Gritando lá. Aí eu cheguei, né? Em nome de Jesus, sai daí. O que ele fez, irmãos? Ele saiu e veio. Quase que eu falei, não, para aí. E ele veio com aquela barra de ferro batendo para um lado e para o outro, assim, rosnando e falando que ia matar, que ia matar, que ia matar. E ele vindo, irmãos, e eu indo na direção dele, afastando. E aí eu falei, Léo, Chiquinho, chamei os homens, né, da igreja, eu falei, vamos cercar ele aqui, né, e ele batia assim, não sei se o Leonildo lembra, ele batia na grade assim, e cada batida que ele dava e rosnava, a gente arrepiava, irmão. Só quando um pitbull vem do seu lado, arrepiava assim, e desafiava mesmo, vocês não são nada, eu vou acabar com vocês, o meu nome é Legião, não sei o que lá. E aí, irmãos, eu falei, gente, eu vou dar um chibaraia nesse cara aí, não, eu vou derrubar, esse cara é pequeno, esse cara é baixinho, não me aguenta não. Eu falei assim, eu irmão Saraiva, o senhor afasta, eu falei assim, Chiquinho, Léo, vamos cercar ele, lembra, Léo? Vamos cercar o cara. E eu falei, para em nome de Jesus, ele parou assim, e ele levantou a barra e eu senti que ele ia dar ou na minha cabeça, ou do Chiquinho, ou de quem chegasse nele. E ele afrontando, e eu falei, meu Deus, eu vou pular nele. Eu falei, Léo, fala alguma coisa, Chiquinho, fala, quando eles falaram com ele, ele rosnou, olhou para o lado, eu pulei nele, e grudei na barra, e grudei no braço dele, grudei com as duas mãos, porque eu tinha que defender da barra, falei, Chiquinho, Léo, me ajuda, então os homens vieram, irmãos, aqueles 5 homens assim, eles arrastavam nós para lá, assim, ó. Brincavam com nós para lá e dava risada, para lá e para cá, e a gente não conseguia segurar aquele, eu falei, meu Deus do céu, e eu estava preocupado, a gente vai ser envergonhado na frente de todas essas pessoas aqui, a igreja vai ser envergonhada, mas nessa hora eu me lembrei, de quem eu estava representando ali, eu estava no nome de quem, eu olhei para ele e falei assim, quem é você para desafiar o Rei da Glória, o meu Deus? Em nome de Jesus você está amarrado agora. E nessa hora eu me enchi, eu falei, pode largar. Eu falei assim, você larga essa barra de ferro. Ele largou na hora, e na hora eu já coloquei a mão dele, ele desfaleceu, e já foi para o chão, e nós começamos a repreender, e foi saindo um atrás do outro demônio, e até que saiu o chefão, o último lá, né? Era uma legião de demônios. Aí aquele rapaz, depois que ele saiu, ele estava totalmente embriagado, ele não conseguia nem parar em pé. E orei com ele,
ele pedia perdão, ele não acreditava que tinha feito aquilo para a irmã dele. Eu disse: não foi você, né? E aí a família reconciliou ali com ele e levou, e falou que sempre acontecia isso. Naquela noite, eu já contei isso aqui, eu ia pregar a mensagem sobre o endemoniado lá de Gadara, do Gadareno. Teve um monte de conversão. No outro domingo, essa família veio na igreja e eles entregaram a vida para Jesus. Glória, pode aplaudir o Senhor, irmãos, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Porque, irmãos, há um Deus, e você precisa falar que há um Deus com você. A glória é dele, é por ele, é para ele que você está fazendo. E esse Deus, ele salva. Ele é um Deus presente, ele salva. Tanto é que Davi falou assim, anunciou que estava lutando para que toda essa congregação saiba que o Senhor salva. Está em 17:47. Então o objetivo de você defender a sua fé é para que as pessoas sejam salvas. Não é para você afastar as pessoas, não é para brigar com pessoas, não é para brigar por causa de ideologia, de partido, disso, daquilo. É para você, pela força da fé, do poder de Senhor Jesus Cristo, ver aquela pessoa se convertendo a Cristo. E ela nunca poder dizer que ela não ouviu. Se ela rejeitar, é com ela, o seu papel é anunciar. Então, a defesa da fé é que Ele salva. Ele salva. O Senhor salva. Como essa família veio a ser salva depois, porque o Senhor salva. Mas Davi, ele revela um terceiro propósito, que a nossa guerra, a nossa luta, o nosso jeito de lutar é diferente do mundo. Você não vai usar as mesmas armas que o mundo usa, você não vai usar a mesma forma sórdida que o mundo usa para atacar a igreja, para atacar as pessoas, você não vai brigar, você não vai bater. Ele disse, olha, não é com espada, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, mas não é com espada e nem com lança. Então os três propósitos de Davi, quer dizer, há um Deus, ele salva, e não é com espada e não com lança. E aí vai para a terceira maneira que eu quero que a guerra pela fé, você possa saber que você tem uma arma. Você tem uma arma. Se você tem uma razão, você tem três propósitos, e você tem uma arma para lutar essa guerra. E mas ele falou que não usa espada nem lança. É uma espada diferente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é pela palavra. Isso nos conduz a um princípio sobre as armas que Davi, você lembra que Davi colocou a armadura, pegou a espada e falou assim, eu não sei lutar com isso aqui, porque as outras vezes que eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão, eu usei algo sobrenatural, eu usei algo que não é visível aos olhos humanos, eu usei o poder do Senhor, eu usei a palavra do Senhor, é pela palavra. E Davi estava dizendo, então, se a batalha é do Senhor, a batalha do Senhor é por pessoas, é para salvar pessoas, não é para afastar pessoas, não é para destruir pessoas. Eu quero ver aquele que se levantou contra mim morto, eu quero ver aquele que se levantou contra mim castigado, punido. Não, o objetivo da igreja é ver pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, sendo transformadas. E a guerra de Davi não era uma guerra por território, pela relva, pela montanha. A guerra dele é para a glória de Deus, porque as coisas vão ficar, as coisas vão passar, mas Deus, quando Ele toma posse de um lugar, quando as pessoas entendem que é um Deus naquele lugar, que é um Deus que salva, e que as armas do Senhor não são armas humanas, o território é entregue também. Vários lugares onde a igreja entra, o território é transformado, há uma mudança. Devemos então, na perspectiva de Davi, sabendo que nós estamos lutando, irmãos, a batalha do Senhor, a guerra é dele, e esse Deus, Ele dá para você uma arma, e é a palavra dele. Errais em não conhecer as Escrituras, e nem o poder do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus está em nós, porque Jesus falou assim, o Espírito Santo vai vir, mas ele vai usar você à medida daquilo que está em você. Eu preciso de Jesus em mim, o verbo encarnado em mim, e a palavra de Deus dentro de mim, e é pela palavra que o caos é transformado. Está um caos lá na sua escola? Está um caos lá no seu trabalho? Está um caos na sua família? Está uma escuridão? Primeira palavra que você tem que lançar, haja luz. Senhor, traz luz sobre a minha casa, traz luz sobre as trevas que há na mente do meu filho, da minha filha, traz luz sobre o meu patrão, traz luz sobre aquelas pessoas que estão no meu convívio, haja luz. E quando a luz vem, é o Espírito Santo pairando naquele lugar. Aí Deus começa a organizar as coisas. Lembra do caos na terra?
Disse Deus: haja luz, haja separação agora da luz das trevas, haja separação da terra seca das águas, e Deus começa a fazer brotar vida novamente. Deus começa a trazer à existência aquilo que não existe. Eu preciso confiar. 1 Samuel 17:47, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. A minha palavra, ela para aqui, porque eu quero investir tempo com você nessa noite, lutando, através da oração e pela palavra, sabendo que talvez muitos de nós estamos cercados, e não estamos sabendo lutar nossas guerras. Eu pedi para o pastor Christian, eu fiz com o Hugo, eu fiz com o pastor Christian agora, né? Dei tempo para ele ontem, né? Como que você luta as suas guerras, meu irmão, minha irmã? Como que você luta? Como que você tem lutado? Pastor, eu não sei, eu não estou conseguindo. Talvez você estava lutando como eu, quando fui lutar junto com o Leonildo, o Chiquinho e os outros homens, na força do nosso braço, do nosso argumento, do nosso raciocínio. Você está lutando contra as coisas na sua casa, na sua família, está se vendo cercado, e o Senhor está dizendo para você nessa noite: a batalha é minha, eu quero entrar nessa luta. Essa música diz assim: assim que luto as minhas guerras, assim que luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas tome posse de uma coisa: mas sou guardado por Ti, Jesus. Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda, pois o anjo do Senhor acampa ao seu redor, ao redor daqueles que o temem, e os livra. E você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Nós confiamos e assim lutamos nossas guerras, temendo, confiando em Ti, Jesus. É assim que luto as minhas guerras. Eu quero convidar vocês, colocando em pé no seu lugar. Nós vamos orar depois pelas famílias, nós vamos orar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua casa. Mas eu quero nessa noite você começar a declarar nesse lugar: a batalha é do Senhor. Então eu vou ter um jeito de lutar as minhas guerras agora. Eu vou antes santificar o meu coração, e vou aprender a responder com mansidão a razão da minha fé, da minha esperança, pela palavra. Eu quero desafiar você a partir dessa noite fazer um compromisso, que essa palavra não vai faltar na sua vida, no seu coração. Eu quero desafiar, meu irmão, você parar um pouco de usar o aplicativo, usar um pouco o celular, e usar a Bíblia de papel ainda, né? Até tem um filme, assiste um filme lá, eu achei muito interessante. É um filme que é um filme secular, né? O livro de Eli, quando a palavra não está mais presente, quando a gente quer ter essa palavra. Então começa a ler no papel e carregar novamente a sua Bíblia, porque essa palavra aqui, ela tem o poder de transformar a sua casa, a sua família. É por essa palavra que a minha família foi alcançada, a minha família foi transformada. E eu quero desafiar você a cantar agora essa canção como uma declaração de que a batalha do Senhor diz assim: Senhor, é assim que eu luto as minhas guerras. Sei que estou cercado, mas não pelo inimigo, rodeado por Ti.